Olá, meu nome é Amaury Turíbio, eu faço parte do grupo de trabalhadores do Núcleo de Estudos Espíritas Amor e Paz. Hoje eu vou conversar com vocês a respeito da 8ª aula do curso básico 2 da doutrina espírita, que é desse livro aqui, né, que a gente segue, que é um livro, uma edição um pouco mais antiga, mas que corresponde à aula número 9 da edição mais recente da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Está disponível na internet para vocês baixarem e acompanharem. É importante salientar que o que a gente vai fazer aqui é simplesmente um resumo, né, um bate-papo. Mas para quem quiser se aprofundar, isso tudo está baseado no Livro dos Espíritos, que é o livro que a gente estuda no Básico 1 e o Básico 2 do curso. E o que a gente vai conversar hoje é a respeito da Lei de Sociedade. Lei de Sociedade são as perguntas de número 766 a 775 deste livro aqui, que é o Livro dos Espíritos. Então nós vamos começar, é uma aula bem leve, gostosa da gente, bate-papo, né? Bem leve e gostoso da gente ter, diferente da última aí que foi sobre Lei de Destruição. Nós vamos falar sobre a necessidade da vida social. A gente sabe que o filósofo Aristóteles, há milênios atrás, já dizia que o homem é um animal social, o homem é um ser social. Ele foi feito para viver em sociedade. Por isso que Deus nos deu a palavra e todas as condições necessárias para a gente ter uma vida social. Nessa vida de relação que a gente desenvolve, que o homem se enriquece e satisfaz os seus anseios, as suas vontades de compartilhar, né, que caracterizam a natureza do seu espírito. O isolamento absoluto, ele é contrário à lei natural. O homem procura a vida em sociedade por instinto, obedecendo o progresso da humanidade. Então, nós vamos ver um pouco mais à frente que esse isolamento social, na verdade, que as pessoas às vezes se impõem, exceto o que a gente está passando hoje, né, que é uma necessidade, mas o isolamento, quando é uma opção, ele priva o homem de se desenvolver. Porque a gente só se desenvolve, na verdade, convivendo com o próximo, aparando as arestas, né? Não há como a gente desenvolver as nossas potencialidades, né? Melhorar as nossas faculdades morais, intelectuais, se a gente não for conviver socialmente, conviver com as diferenças, né? Com a permuta constante de afeições, de conhecimentos e de experiências. É essa lei de sociedade, de convívio, que impulsiona o homem a comunhão, a solidariedade, a prática do amor. A vida em isolamento, na verdade, ela é incompatível com tudo isso que a gente está falando e com o sentimento de fraternidade que deve existir nos corações. Aqueles que vivem em reclusão absoluta, para fugirem de uma situação não resolvida, revela muitas vezes uma atitude de egoísmo, pois ele deixa de praticar a lei de caridade e do amor. Então, muitas vezes, essa lei, essa reclusão, essa opção pela reclusão, ela é, na verdade, uma fuga, né? É uma fuga de uma situação mal resolvida. Aqueles que se afastam buscando o retiro, a tranquilidade, mas que continuam prestando algum serviço para a sociedade, esses têm um duplo mérito, né? Que é a renúncia às satisfações da sociedade, né? Aquela sociedade intensa, do convívio intenso, ele renuncia a isso para poder ter uma vida mais tranquila, mas ele também tem um trabalho de prática de caridade. Então, o que o Espiritismo nos ensina é que, baseado na lei de sociedade, né, que é uma lei divina, a gente deve sempre estar em sociedade para poder nos lapidar. O voto de silêncio. O voto de silêncio ele é contrário à lei natural, porque
se Deus nos deu as faculdades, todas as faculdades, né? Falar, ver, trabalhar, tudo que é contrário a isso, Deus condena. Então Deus condena o abuso e o não uso dessas faculdades. O voto de silêncio, ele também é contrário à lei natural, né? Porque se você deixa de usar o dom da palavra, deixa de se comunicar, você está indo contra essas leis. O silêncio, ele, ao mesmo tempo que ele facilita a concentração e a comunicação com os espíritos, quando você abusa disso, ele é condenável. Aliás, a gente tem visto aqui, ao longo dos nossos bate-papos, aí, à medida que a gente está avançando no estudo, que tudo que é abusivo é condenável. O grande segredo é encontrarmos o equilíbrio, né? O voto de silêncio e o isolamento, eles privam o homem das relações sociais, né? A pessoa acaba se isolando e perde a oportunidade de fazer o bem, né? De cumprir com a lei do progresso. É uma fuga injustificável às responsabilidades do dia a dia, o voto de silêncio. Então, voto de silêncio e isolamento contrários às leis naturais, às leis do progresso. O cristianismo, ele possui um extraordinário objetivo de criar uma sociedade equilibrada, né? Na qual todos os membros sejam solidários entre si. Isso é o que é sempre pregado ao longo dos anos aí. O convívio familiar, os laços de família. O homem, ele é um animal social e ele tem... Só que a diferença, né, o que o difere dos demais seres da criação é justamente porque ele tem uma vida moral mais importante e mais útil, né? Se a gente for observar, os animais, ao crescerem, eles se desprendem dos pais para viverem uma vida material, né? Para cuidar da sua sobrevivência, a partir do momento que começa a andar, começa a se alimentar sozinho, os pais já largam e eles vão para a vida aí sozinhos, porque eles não têm nenhuma outra preocupação a não ser a sobrevivência, a lei material. O único princípio que eles têm é o instinto da conservação. Já o homem tem como destino o progresso contínuo. Daí a importância desses laços familiares, deles serem mais duradouros, deles permitirem um estreitamento de elos afetivos, desenvolve o amor fraterno, né? Atendendo aos desígnios de Deus. Aquele filósofo francês do século XVIII, Auguste Comte, ele já considerava, lá no século XVIII, ele considerava a família como sendo a célula básica da sociedade. Os laços de família, eles são realmente básicos, né? Eles fazem uma parte imprescindível do aperfeiçoamento moral de cada um. Nos laços familiares é que devem sempre ser mais fortes do que os sociais, porque eles vão permitir o desenvolvimento fraterno que deve haver entre os verdadeiros irmãos. Normalmente dentro da nossa casa, dentro da nossa família, que estão os nossos grandes desafios, né? Aqueles problemas que a gente tem para resolver de convívio familiar, tudo. Nós vamos ver mais para frente aqui o que acaba acontecendo nas reencarnações, né? A gente deve evitar o relaxamento dos laços familiares, devemos procurar sempre manter, né, os laços de família, pois o relaxamento desses laços, ele é uma exaltação ao egoísmo, né? É uma perda de oportunidade que você tem de se melhorar, de se desenvolver moralmente, às vezes uma existência inteira, quando você não relaxa, né, esses laços familiares. O casamento, ele é o marco inicial da constituição da família, né? E a família, é na família, através dela, que se dá o aperfeiçoamento segundo o princípio da reencarnação. Então a gente deve aproveitar essa oportunidade sempre para nos melhorar, para trabalhar as nossas diferenças num progresso constante.
A gente sabe que há ligações pré-existentes entre os espíritos, né? Que convivem numa mesma família, por uma necessidade de auxílio, de aprendizado, de reparação. Então, quando lá a gente prepara a nossa reencarnação, normalmente a gente vem para aquelas famílias onde a gente já tem alguns pontos a serem trabalhados moralmente que a gente não conseguiu fazer em outras encarnações. Então, normalmente é um desafio que nós temos e a gente não deve perder essa oportunidade. Os pais, eles assumem uma tarefa bastante importante e primordial de influenciar moralmente os filhos através da educação. Essa é a função principal dos pais. Quando ela não é bem cumprida, ela gera compromissos futuros. Então, imagina só a função de um pai que às vezes é negligente e perde a oportunidade, às vezes, de uma encarnação inteira que ele poderia avançar um degrau, uma evolução aí, por não ter cumprido a sua função adequadamente. Aqueles espíritos menos virtuosos, né? Aqueles espíritos que já vêm com alguns probleminhas a serem resolvidos, normalmente eles pedem pais com boas qualidades, né? Então pede para reencarnar numa família onde aqueles pais que têm boas qualidades, são virtuosos, são super corretos, que é justamente para que possam direcioná-los num caminho melhor. E muitas vezes esses pais também precisam conviver com esses espíritos como forma de aprendizado. O caráter moral da existência anterior, ele pode ser conservado pelo espírito, né? Mas às vezes ele não aproveita a oportunidade que ele tem de melhoria, de se modificar, e acaba estacionando, deixando para uma outra encarnação a continuidade daquilo que ele não conseguiu trabalhar. Então, é sempre importante que estejamos atentos, né? Porque nas grandes dificuldades que nos são apresentadas nos relacionamentos é que estão as grandes chances de melhora moral que nós temos. O caráter moral da existência anterior pode ser conservado pelo espírito, né? Mas às vezes pode demorar até para reconhecê-la, dependendo da condição do reencarnante, que pode ser diferente da anterior. Então, às vezes você vem com uma determinada tendência aí, que fica meio incubada, que você não consegue esclarecer, você não consegue melhorar isso, porque você não foi capaz de trabalhar numa existência anterior. E você perdeu a grande oportunidade de evoluir moralmente. Tem bastante informação interessante que a gente pode aproveitar, dando uma lidinha no Livro dos Espíritos, naquelas questões que eu comentei logo no início. Esse bate-papo foi bem rápido, bem sucinto. Espero que vocês tenham aproveitado. Se tiverem algumas dúvidas, eu estou à disposição no privado. Muito obrigado.